Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Então vamos agora para a segunda parte, onde nós vamos falar sobre a palavra de Deus. O principal aqui nós também fizemos, que foi orar, engrandecer o nosso Deus. E agora vem a palavra de Deus, onde Deus fala conosco. Amém? Então nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque Deus está neste lugar. O Senhor Deus reina para todo sempre em nossas vidas. Que Ele continue reinando na nossa casa, na nossa família, para todo sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo louvor. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Ele fala sobre o centurião Cornélio. Aleluia. Deus seja louvado. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, para quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo algum, nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estás aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus,
foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, essa passagem fala sobre Cornélio. Cornélio era um centurião, um soldado da corte italiana. Então ele cuidava de 100 soldados. Então ele tinha uma função de coordenar, né, um batalhão da corte italiana com 100 soldados. E ele era um homem piedoso e temente a Deus. Ele era um gentil, aqui no caso, né, como nós sempre estamos ouvindo a palavra, estamos aprendendo, ele não era crente, ele era piedoso, ele era temente a Deus, e ele orava de contínuo. Então quer dizer que ele orava sem cessar, sem parar, fazia jejum, dava esmolas. Então ele fazia tudo que era agradável aos olhos de Deus. Tudo que uma pessoa precisa ser e fazer, Cornélio fazia. Cornélio, ele queria agradar a Deus. Então ele, além de ele fazer isso daí, ajudar as pessoas, né, sempre dando esmolas, sempre ajudando os mais necessitados, ele temia a Deus. Então, isso aqui ele fazia, e ainda a sua família também estava nesse propósito. Então ele ensinava a sua família também. Então ele agradava a Deus, ele fazia de tudo para agradar a Deus. Então ele estava sempre orando. Então aqui eles faziam, né? Então ele seguia as leis dos judeus, que eles oravam sempre, né? De 3 vezes por dia. Então aqui ele orava, ele estava orando a hora 9ª do dia. Então seria às 3 horas da tarde. Então esse horário ele estava lá orando, se consagrando, né? Clamando a Deus, agradecendo. É o que nós temos que fazer. Sempre estar orando, agradecendo a Deus, né? Estar se consagrando a Deus em orações, em jejum, em súplicas. Só que para Deus, você ser piedoso, você ser uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, que está sempre ajudando as pessoas, uma pessoa que sempre dá esmolas, ajuda a viúva, para Deus isso aqui só não é suficiente para a salvação. Então ele fazia de tudo para agradar a Deus, só que ele não era salvo ainda. Por quê? Porque ele não conhecia Cristo Jesus. Então nós que conhecemos a Cristo, nós aceitamos a Cristo e fomos batizados, então nós somos filhos de Deus. Mas tem gente que fala assim: nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém, né? Eu ajudo, eu dou esmola. Para Deus isso não é suficiente. Você tem que aceitar a Cristo Jesus. Se você não aceitar, você não está salvo. Você não é salvo. Então, só você fazer as boas obras não é suficiente para Deus. Então ele era assim. Ele dava bom testemunho, né? Aqui os soldados que ele enviou, que também era piedoso, né? Então ele tinha aquele batalhão ali que ele controlava, que ele ordenava, dava as ordens, né? Então eles sabiam quem que Cornélio era. Ele dava o exemplo dos seus atos. E aqui eles falaram depois lá para Pedro: é o centurião, homem justo, temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação
dos judeus. Amém. Glória a Deus por isso. Então as obras dele dizia quem que ele é. Nós vamos dar o nosso bom testemunho de acordo com aquilo que a gente faz. E se nós formos pessoas boas, sinceras, honestas, que fazemos o bem para todas as pessoas, agradando a Deus principalmente, nós vamos dar o nosso testemunho perante Deus de quem nós somos e para as pessoas que estão conosco. Então nós temos que dar um bom testemunho. Mas sempre vai ter os contra, né? Sempre vai ter aqueles que não concordam, que não gostam. Então, o problema é deles. Mas a sua parte você está fazendo. Então nós temos que agradar a Deus com as nossas ações. E esse será um testemunho vivo, através da sua vida, mostrando quem você é. Então esse louvor que a diaconisa Eliana louvou, então fala disso, né? Aprenda a amar o seu irmão. A partir do momento que você aceita Cristo, que você aceita Jesus, você se torna uma pessoa diferente. Tem gente que, né, já falou para mim, nossa, está tão diferente, é porque Cristo vive em mim. Então a gente que tem a luz de Cristo, a gente transmite essa luz para as pessoas. E elas percebem isso na gente. Mas sempre vai ter aqueles que não vão gostar, que vão ficar, né, contra do que você está fazendo. Mas para mim não importa o que os outros pensam, o que os outros falam. O que importa para mim é o que Deus pensa sobre mim, o que Deus acha, o que Cristo está fazendo em minha vida. Porque vivo eu, só que não é mais eu, porque é Cristo que vive. Então tudo que eu faço, o que eu penso em fazer é para agradar a Deus. Então se eu falo que eu estou fazendo tal coisa, que eu estou fazendo para a obra de Deus, que eu estou fazendo para agradar a Deus, Deus está vendo tudo isso. E é isso que vai fazer com que Deus me abençoe cada vez mais. Então o cordeiro, ele estava orando, mais ou menos 3 horas da tarde. Aí um anjo apareceu para ele. Então ele teve uma visão e ele ficou assim, espantado, né? Porque uma pessoa ali que não é crente, mas sabe da existência de Deus, sabe que Deus existe, que está orando. Aí o que Deus faz? Deus viu o coração dele. Deus sabe como que ele é. Então quando aconteceu comigo, foi assim. Eu sempre amei a Deus. Sempre quis fazer o melhor para as pessoas. Só que eu estava no lugar errado. Eu estava na idolatria. Eu estava frequentando lugares que não são apropriados para adorar a Deus. Eu estava adorando outros deuses e Deus não se agrada disso. Então o que aconteceu? Deus me resgatou. Deus me tirou de lá de onde estava para me trazer para a verdade. Conhecereis a verdade te libertará. Essa verdade é Cristo Jesus. Deus me mostrou quem é o verdadeiro Deus de nossas vidas, que é Cristo Jesus, que não amarás outros deuses além de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas temos que, em primeiro lugar, Deus. Não colocar outros deuses, porque não existe. Se prostrar aos outros deuses. Nós temos que orar, clamar somente para Cristo Jesus. Porque Cristo é o único intermediário entre nós. Não há outro intermediário. Não existe outro. Né? Quem orar, né? Quem fala rezar para fulano, ciclano, não existe. São orações vãs. É uma gente que é pagã. Porque acredita em outros deuses. Agora nós não, nós acreditamos e cremos no único Deus, que é o nosso Senhor, o Deus que é Javé, Yavé, Elohim, El Shaddai, o grande eu sou. É esse que nós cremos. Então, Deus conhecia o coração de Cornélio. Então o que ele fez? Ele enviou um anjo lá para que falasse com ele. E esse anjo falou para ele que ele teria que procurar
Pedro. Então o anjo chegou, conversou com ele perguntou quem que é. Ele não se identificou. Deus também, quando apareceu na sarça ardente, lá no Monte Sinai, Monte Horebe, e Moisés estava ali, e ele escutou uma voz, Moisés, e ele viu que tinha uma sarça que se queimava, mas não se consumia, e Deus se revelou a ele. Moisés perguntou: quem és tu? Eu sou o que sou. Então Deus é o eu sou, o grande eu sou. E esse grande eu sou é Cristo Jesus. É Cristo Jesus, o grande eu sou, que é na minha vida, que está na minha vida. E aí, então Deus percebeu, conheceu, porque Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, mesmo antes de a gente fazer, Ele já sabe o que vai acontecer, o que nós vamos fazer. E aquele que é temente a Deus, aquele que ama a Deus, que ora sem cessar, esse Deus está presente na vida dele. Então aqui o anjo apareceu para ele e ele perguntou: o que é, Senhor? E aí o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então Deus vê tudo que você faz. As suas orações, elas vão até Deus, elas sobem até Deus e Deus vê. Deus vê a caridade que você faz, a ajuda que você dá, mesmo às vezes você sem ter condições, você vai lá, ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa, às vezes é só você fazer uma visita a um órfão, uma viúva, a pessoa que está precisando, você dá o seu amor, seu carinho, sua atenção, levar Cristo a essas pessoas. Deus já vê, Deus acolhe, é isso que Deus quer. Então, Deus viu aqui tudo isso que ele estava fazendo. Deus conheceu o coração realmente, o que estava se passando nele. E aí o anjo disse: agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então Jope e Cesareia eram longe, mais ou menos 50, 60 quilômetros de distância. Então, para poder ir lá, não ia chegar no mesmo dia, porque geralmente eles iam a cavalo, então demorava muito. Daí o centurião, ele escolheu 2 dos seus soldados para que fosse lá na casa de Simão. Simão era um curtidor e ele tinha uma casa perto do mar. E Pedro estava hospedado nessa casa, Então tinha 2 Simão, Simão Pedro e esse Simão curtidor aqui. Então Simão Pedro estava na casa desse curtidor, curtidor de couro, ele mexia com couro. E então o anjo pediu para que fosse lá chamar Pedro, Então Pedro estava lá em Jope, então ele ficava ali pregando, sempre que pediam para que ele fosse a algum lugar, ele ia. Só que aqui no caso, Pedro tinha que ir para a casa de um gentio. Pedro era judeu, convertido, que tinha Cristo, mas Cornélio era um gentio. Então os judeus, eles não se misturavam. Eles achavam que não tinha que se misturar, eles faziam separação, Eles tinham preconceito, eles achavam que não era para se misturar, não podia ficar junto ali, porque eles eram de outra nação. Mas Deus, quando Ele faz a obra completa. Enquanto Ele estava agindo ali na vida de Cornélio, Ele também já começou a agir na vida de Pedro. Então Pedro também depois teve
uma visão para que pudesse depois entender o que teria que ser feito. Então Deus sempre dá algumas instruções para nós de como temos que fazer, o que temos que fazer para estar no caminho certo, estar no caminho correto e levar a Cristo Jesus. E aí Cornélio aqui pediu para que esses soldados fossem lá onde estava Pedro, para que pudesse vir, né? E retirou-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou ajuda. Então Cornélio chamou 2 soldados, explicou o que aconteceu e pediu para que fosse na casa de Pedro para poder trazer ele. E lá, enquanto eles estavam indo, Pedro teve uma visão. Ele estava ali no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço. Então, onde Pedro estava, ele foi lá no terraço de um lugar assim onde as pessoas podiam comer, né? Tem casa que ainda tem isso daí, mas lá era comum eles terem um terraço, assim, um lugar que eles pudessem ficar ali ao ar livre. E aí Pedro subiu ao terraço e ele teve fome, né? E ele foi ali para orar, a hora sexta. Então Pedro foi orar meio-dia e Cornélio orou às 3 horas da tarde. Então quer dizer que Deus já havia se revelado a Pedro antes do acontecer. Então mesmo depois, dependendo do horário que fizesse ali, até ir lá para buscar, né, às vezes não daria tempo de Pedro saber o que estava acontecendo. Só que Deus se revelou a ele na hora que ele foi fazer a oração, que era meio-dia. E ali Pedro foi orar e, tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Então aí Pedro foi orar, só que depois ele teve fome. Aí eles foram preparar uma coisa para ele, e enquanto isso ele teve essa visão. E nessa visão apareceu um lençol descendo, amarrado nas 4 pontas, e nesse lençol havia toda espécie de animais, quadrúpedes e répteis, que descia do céu. Então esse lençol aí descendo com esses animais ali, e Pedro vendo, ficou olhando aquilo ali, não entendendo nada, e foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Então quando ele viu aquele lençol descendo com aqueles animais, a voz falou para ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Então era para ele sacrificar aqueles animais ali e comer. E aí Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Então o que ele tinha ali? Eram os animais impuros, que os judeus não podiam tocar e nem comer. Então tinha porco, tinha algumas espécies de aves, de répteis, né? Então tem certos animais que eles não poderiam comer. E aí, esses animais que estavam ali, que eram impuros, considerados impuros, Deus falou para ele, uma voz lá do céu, falou para ele: mata e come, sacrifica e come. E aí ele falou: não, Senhor, nunca faria isso. E aí, pela segunda vez, a voz disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aquilo que Deus enviou estava purificado, não foi imundo o que Deus mandou para ele. Então aquilo ali estava purificado.
E ele disse não, que ele não ia fazer isso daí. Só que Deus falou: não te faças tu comum ao que Deus purificou. E aí ele pegou e falou assim, falou isso 3 vezes. Então aconteceu isso 3 vezes, porque era uma confirmação daquilo que Deus tinha falado para ele. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então o lençol ali e o que tinha ali, esse falou, parecia um vaso descendo, né? Esse vaso, esses animais aí representam todas as nações. Então ali representavam, os animais representavam os judeus e os gentios, que eles estavam juntos ali. Então não tinha nada a ver, que nem ele pensou, né, que seria alimento, né, que aquilo ali era impuro, que ele não podia comer. Deus não estava se referindo a isso. Deus estava se referindo às pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele é um só. Gregos, gentios, judeus. Ele não separa. Para Ele é um só. E para que seja um só, temos que estar unidos em Cristo. Amém. O lençol que separava, a parede que separava lá no santuário, o véu que separava para que pudesse fazer as orações, o sacerdote somente que poderia entrar lá no Santo dos Santos e fazer as orações, intermediar o povo perante Deus. Mas com a vinda de Cristo Jesus, com a ressurreição dele, aquele véu, aquela parede, aquele lençol foi tirado, foi rasgado. Então não existe mais essa separação, porque em Cristo Jesus somos um só, somos unidos todos por um só. E aí o que Deus mandou aqui para a terra, que somos nós somos do céu e voltaremos ao céu se tivermos Cristo Jesus em nossas vidas, se tivermos aceitado a Jesus. Se for batizado, voltaremos ao céu. Porque nós não somos daqui, nós viemos do céu. E aí, enquanto ele estava pensando nessa visão, e aí falou para ele, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam a porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro ainda naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Então ele ficou pensando naquela visão. O que seria isso? O que Deus quer falar? O que o Espírito Santo de Deus está querendo falar? E aí falou para ele: aí está vindo 3 homens que eles vêm te buscar. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então, com certeza ele ia duvidar. Quando chegasse esses homens ali, ele ia duvidar. Mas o próprio Espírito Santo falou para ele: não duvide, porque foi eu que enviei. Então tem coisas que acontecem em nossas vidas que é Deus que está fazendo. Quando a pessoa é uma pessoa de oração, que está firme com Deus, que anda retamente, Deus é com ela. E quando ela ora, Deus ouve. E aí ele pegou e foi junto com eles. E aí Cornélio já estava lá na casa dele, né, esperando. E esses homens foram lá e explicaram para Pedro, né? E eles disseram que Cornélio, o centurião, era um homem justo e temente a Deus, e que tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus, e foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então ele explicou o que tinha acontecido com Cornélio.
apareceu a ele e pediu para chamar. Então, aí Pedro foi. Pedro acabou indo, Pedro apareceu ali, né, viu que eles estavam, perguntou o que ele estava vendo, né, fez as perguntas lá para poder entender o que estava acontecendo, só que o Espírito Santo de Deus já havia falado para ele, né, que viria esses homens e que teria que ir junto com ele. E aí eles ficaram ali mesmo, né, dormiram, porque para voltar no mesmo dia também era cansativo, aí eles dormiram ali, e no outro dia eles foram para a casa de Cornélio. E Cornélio, ele estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Então Cornélio, ele estava ali falando de Deus. Cornélio uniu ali a família dele para poder ouvir Pedro e também os amigos mais íntimos. É o que nós temos que fazer. Se nós pedimos almas para que venha aqui, nós temos que resgatar essas almas, nós temos que falar de Cristo para ela, nós temos que chamar para que ela possa vir aqui para ouvir o que Deus tem a dizer. Porque infelizmente tem muitas almas perdidas, tem almas que estão desviadas, tem almas que aceitou Cristo, mas se desviou, não veio mais, sumiu, desapareceu. Então, todo o tempo nós temos que pregar e falar do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, Cornélio, ele estava tão feliz que ele chamou várias pessoas, então não ficou só ele para conversar com Pedro, ele chamou mais gente. Então Deus já sabia que ia acontecer isso. Através disso aqui, depois que Cristo morreu, ninguém pensou em ir lá pregar para os gentios, porque eles achavam que era só os judeus que estavam salvos, só eles ali, né? Só que o propósito de Deus é salvar a humanidade, não só uma nação, mas a humanidade. Mas para que a pessoa seja salva, ela tem que aceitar a Cristo Jesus. E Cornélio estava disposto ali a ouvir o que Pedro tinha a dizer. E aí ele chamou, né, esses amigos, e quando Pedro estava chegando, ele se prostrou aos pés de Pedro e o adorou. E Pedro falou assim: não faça tal coisa, porque eu sou um homem. Então, Cornélio estava acostumado a isso, né, se prostrar, né, adorar as pessoas ali, né, então ele achava que Pedro era algum ser assim divino, que ali ele queria adorar. Mas Pedro falou assim: não faça isso, porque eu sou um homem também. E aí Pedro pregou para eles, né? Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou achegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então quer dizer que ali Pedro percebeu que através daquela visão Deus estava falando que não é para chamar as outras pessoas, né, de imundo, fazer acepção das pessoas, né, ter preconceito. Porque só eu que sou de Deus e não é, então não vou ter contato com ele, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, através dessa visão, ele percebeu o que estava acontecendo e ele foi até lá. Porque Deus teve que trabalhar no coração dele para ele poder aceitar. Porque se Deus não trabalhasse no coração dele, ele não iria lá. Porque ele tinha aquele preconceito que não poderia se misturar. Só que Deus nos tornou puros através de Cristo Jesus, pelo sangue puro descido daquela cruz, derramado naquela cruz do Calvário. O puro sangue carmesim de Cristo Jesus, que nos purificou e nos salvou. Mas Ele não quer salvar só aquela nação, Ele quer salvar a todos. E aí foi quando Pedro ele falou para aquelas pessoas que estavam ali: por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar? Aí o Cornélio falou
né, que fazia 4 dias que ele estava em jejum. Então ele ficou 4 dias em jejum. Às 3 horas que o anjo apareceu a ele e que ele pediu, né, falou que as orações dele foram ouvidas e que Deus estava vendo tudo que ele estava fazendo. Então ele contou isso daqui para Pedro. E aí, abrindo Pedro a boca, ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então Cristo é o Senhor de todos. Então Pedro aproveitou que estava ali, ele pregou aquelas pessoas, falou de Cristo Jesus, falou que foi testemunha viva, né, do que aconteceu com Cristo, viveu com ele, né, ali, que Jesus curou cegos, surdos, coxos, paralíticos, ressuscitou mortos. Então Pedro foi a testemunha viva ali, e ele estava falando de Cristo para eles, e eles ouviram, todos aqueles que estavam ali ouviram. Então, aí eles ouviram e ficaram cheios do Espírito Santo. Por quê? Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas. Mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então eles viveram junto ali com Cristo, comeram, beberam, né? Tiveram momentos assim às vezes de medo, né? Quando eles estavam lá no mar, Pedro começou a afundar, gritou para Jesus: salva-me, né? E Jesus lhe deu a mão e salvou. Aí depois disse: homem de pouca fé, porque duvidaste? Então Pedro, às vezes ele, né, ainda duvidava, porque aquela vez que ele estava ali com o próprio Cristo, ele conseguiu andar sobre as águas, andou sobre o mar. Só que depois ele teve medo, né, com vento, água fria que estava ali, escuro. Aí ele começou a afundar e ele começou a gritar. Só que Cristo o salvou. Então nós não podemos ficar desesperados, né? Temos que ter fé, confiar que Deus vai fazer melhor, porque Deus não abandonou. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Se nós confiarmos, colocar na mão dele, ele vai fazer sempre o melhor. E aí foi que Pedro falou para eles, né? E aí eles são testemunha de que Deus ressuscitou ao 3º dia. Então Jesus sofreu, morreu, padeceu ali. Depois do 3º dia ele ressuscitou. E não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus ordenara, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, um dia nós seremos julgados, tanto os vivos quanto os mortos. Então, quando Jesus voltar e nós formos arrebatados, né, depois terá a tribulação, depois chegará o dia que todos serão julgados, mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que aceitarem a Cristo, esses já estão salvos, esses não passarão pela tribulação. Mas aqueles que não creem em Deus, que não creem, que não aceitar, eles já estão condenados, porque eles não aceitaram a Cristo, não creram, não foram batizados. Então eles já estão condenados, mas vão continuar depois sofrendo no fogo do inferno, infelizmente. E aí, depois de tudo isso aqui que Pedro pregou, a esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creram receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então todo aquele que crê em Cristo Jesus vai receber o perdão dos seus pecados.
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Então, desde que houve o Pentecostes, o primeiro Pentecostes, se passaram 8 anos. E quando Pedro estava aqui pregando, falando de Deus, falando de Cristo, da vida de Cristo, que ele morreu por nós e que ele ressuscitou, o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles, sobre todos os que estavam ali, como em Pentecostes. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então eles pensavam que o Pentecostes veio e caiu só sobre os judeus, que os outros não iam receber, eles não tinham direito de receber. Só que aqui eles viram que eles estavam totalmente enganados, porque Deus, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre quem Ele quer, principalmente aquele que quer receber a Cristo, que ama a Cristo e que é convertido plenamente. Então eles ficaram espantados, né? Porque eles viram que os gentios também receberam o Espírito Santo, que eles também começaram a falar em línguas, porque ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Então Pedro fez essa pergunta: será que eles não vão poder ser batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então eles também podem ser batizados, eles também têm o direito de ser batizados. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém? Então Deus, Ele quer nos resgatar. Deus não faz acepção de pessoas. Se você está indo no lugar errado, saia de lá o quanto antes, para que você tenha vida em Cristo Jesus. Você precisa ter a vida plena em Cristo Jesus, mas para isso você tem que se converter. Você está no caminho, indo para o caminho errado, para o caminho da morte. Você está indo para a porta larga. Mas se você voltar, você se converter e voltar para Cristo, Ele vai te esperar, porque Ele sempre espera, Ele sempre nos aguarda. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Meu Pai amado, Jesus Cristo Salvador, Deus eterno, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus, obrigado Deus, obrigado Pai, porque estamos aqui mais uma vez, ouvindo a Tua palavra, meu Pai, porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do lodo, do lamaçal, da idolatria, e o Senhor nos trouxe para